Se você está assistindo esse vídeo do Mestre em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Jerosalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$ 118 para R$ 95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá galera, tudo bem? Bem-vindo ao nosso quarto Mestre em Lua, falando sobre a biblioteca Yui, que é essa biblioteca sensacional para criar interface gráfica em aplicações para gente, que eu estou utilizando basicamente como interface, como forma principal de desenvolver interfaces gráficas em Lua para desktop, ok? Nessa mastering a gente vai dar continuidade nessa brincadeira que a gente parou nessa posição aqui que está na tela, onde a gente basicamente não mexeu com o Yui, né? O último vídeo foi basicamente uma enganação, ou uma versão avançada do anterior de Esquelite, de todo modo. Hoje a gente vai de fato cair no batente, né? E vai começar a trabalhar com o Yui, tá? Como vocês notaram no nosso último vídeo, a gente pegou uma abordagem diferente de como a gente tinha trabalhado até aquele momento, e agora a gente está de fato separando o código Lua em elementos para deixar ele menor, deixar ele mais compacto, tá? E nesse caso a gente vai separar mais ainda esse agenda.lua aqui, e a gente vai deixar ele extremamente fragmentado, né? A ideia é que o arquivo models.lua contenha só as operações de base de dados, o arquivo views, que view não é bem o nome correto, ele está mais para um controller mais view, mas whatever. O view, views.lua que a gente vai criar vai ter as janelas, né, em si, as funções que abrem as janelas, e o nosso arquivo principal, que é o agenda.lua, ele vai passar meio que ser só um chamariz, ele só vai chamar a janela principal e a partir daí tudo vai tomar vida, tá? Utilizando as views e os modules, tá? Então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer aqui é dar uma deletada nessa daqui, porque isso aqui não tem mais utilidade pra gente, foi apenas um teste, tá? Vamos salvar. E vamos criar aqui também, deixa eu fechar esses arquivos desnecessários, vamos criar aqui também o views.lua. Pronto. Perfeito. O views.lua é que vai ter esses dois elementos aqui. O Yui, agenda... Não, a base fica com ele também, sim. E a gente vai passar a ter o local janelas. Vai ser janelas que eu vou chamar. Janela é igual a require views.lua. Pronto. E aqui no views.lua que a gente vai jogar isso daqui, tá? E a gente vai criar mais uma coisa também. A gente vai criar local views, views, né? Que vai ser uma tabela que vai conter todas as nossas funções, basicamente uma classe que contém todos os objetos. Esqueci a orientação objeto por um segundo. E no final a gente tem que obviamente retornar views, ok? Feito isso daqui, a gente vai criar a nossa primeira função das views, que vai ser a principal, né? Porque ele vai passar a ser views, views.principal, né? E lá no agenda.lua ele vai ser janela.principal, porque views é importado como uma biblioteca para dentro de agenda.lua. Então a gente coloca views.principal é igual a function, que recebe nada, e termina. Pronto. Né? Bem interessante isso, mas por agora não tem nada. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui vamos lá, views.principal igual function, é começar a criar a janela. Então a gente começa com o local janela é igual a GUI.window.create, abre e fecha parênteses, chaves. Bati aqui no microfone, desculpa gente, chaves. Pronto. E a gente vai configurar o onClose dele, janela.onClose para GUI.window
message loop.get. Isso aqui tudo a gente já fez no primeirão lá, né? E agora a gente vai começar a avançar para coisa nova, né? A gente vai primeiro criar um title, janela set title, e vamos colocar aqui agenda telefônica 0.1, né? O anterior 0.1 foi o que a gente fez no vídeo anterior. E vamos definir também um tamanho, set content size. E vamos criar aqui uma tabela, e neles a gente vai colocar o widget. Eu acho que a gente vai gastar em uns 1080 de largura, e altura vamos colocar só uns 480, porque eu quero que seja uma janela bem comprida. Não podemos esquecer de colocar vírgula aqui. Eu acho que basicamente isso para nossa janela. Vamos colocar aqui um comentário só. Início, criação da janela, só para facilitar para vocês. Feito isso, a gente vai criar um container. Vamos colocar aqui criação do container principal. Pronto. E o container ele vai ser bem simples. A gente só precisa criar um container para poder colocar um padding, um espaço de 10 pixels em volta dele todo. Então para isso a gente vai colocar local container. Vou chamar de container mesmo, é igual a guild.container, letra maiúscula, container.create, abre e fecha parênteses, e vamos colocar container set style. Vamos colocar uma tabela. Como só tem um valor que a gente vai colocar aqui, não precisa dar enter, padding é igual a 10. Pronto, mais que suficiente, né? Padding de 10. Feito isso, a gente vai consultar a base de dados. A gente tem que dar um read all para poder gerar aquela tabela com os valores. Vocês vão ver como que isso vai ser utilizado. Consulta base de dados. Todos os valores. Não, todo o conteúdo. Pronto. Boto no centro. Pronto. Vamos dar um enterzinho aqui para não ficar essa coisa grudada feia. E aqui você sabe como fazer, foi da mesma forma que a gente fez antes com o read all. Então a gente vai fazer local base, vírgula agenda. Agenda? Não, dados. Dados, agenda é igual a, como que a gente faz? Agenda ponto read all, né? E a gente coloca a base aqui. Base é aqui da linha 3, que é o que recebe, né, a instanciação da conexão da base de dados. Feito isso, a gente já tem tudo que a gente precisa basicamente para esse formulário, tá? Que é a base, né? Todos os dados que vão entrar no visualizador. Feito isso, a gente tem que criar o modelo da base de dados. Modelo da base de dados não, desculpa, modelo de dados na tabela. Tabelas no UI, elas funcionam separadas em dois elementos, a tabela e o visualizador. A tabela não, o modelo e o visualizador. O modelo é o modelo de dados, é tudo que tem os dados das linhas da nossa tabela. O visualizador, ele é o que contém as outras informações relativas mais ou menos aí a largura das colunas, ao texto que fica no topo das colunas e etc. Entendeu? Então a gente tem que criar esses dois elementos. E o primeiro que a gente vai criar vai ser um modelo. Vamos colocar aqui criação do modelo da tabela UI. Pronto. E aqui a gente vai criar uma variável local, como sempre. Local mod underline tabela, modelo tabela, por isso mod, que vai ser igual a simple table model .create.
Eu recomendo que vocês estejam vendo isso daqui em tela cheia para poder facilitar essa visualização aqui de onde eu estou colocando dois pontos, onde eu estou colocando ponto e etc. Tá, isso é muito importante. Vamos voltar no models.lua só para a gente consultar uma coisa aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores, não é logo 6 colunas. Então aqui dentro do create a gente tem que colocar 6. Tá? Pronto. Só para dizer, olha, essa tabela aqui ela vai ter 6, né, elementos. E feito isso, a gente vai abastecer o modelo com os dados que a gente recebeu aqui em dados agenda. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Qual é a melhor forma de fazer isso? É com loop. Então a gente vai criar for underline, porque a gente não precisa, vírgula, row. Pode colocar linha aqui, mas eu gosto de colocar row. In e pairs. Dados underline agenda, tá? Do. Opa, do. Tô com 2 espaços aqui. Tá com 2 espaços. Não, só espaço extra. Do. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a inserção. Então a gente vai colocar local colunas é igual a não. Deixa eu fazer totalmente diferente. Estou viajando aqui, não estou misturando as coisas. Mod underline tabela, 2 pontos add row, e aqui a gente vai passar uma tabela com os rows. E os rows você já sabe qual é. São row.id, que a gente não pode colocar ele assim, a gente tem que colocar toString, que tem que ser um string. Row.id. Vírgula. Qual é o segundo? Row. Vamos lá no models, na dúvida. Nome, né? Nome, vírgula. Row. Empresa. Row.telefone. Row.email. Row.endereço. Pronto. Tá? O que isso daqui vai fazer? Deixa eu fechar esse loop para não dar erro. O que isso daqui vai fazer? Para cada linha de dados agenda, ele vai adicionar na mod row, né, os valores, né, todos os valores. Feito isso, né, basicamente a única coisa que você tem que fazer é criar o visualizador da tabela. Você já criou o modelo, você cria o visualizador. Nossa, eu coloquei aqui com... Opa, pronto. Então vamos colocar aqui os comentários. Criação do visualizador da tabela e UI. Pronto. E aqui a gente vai criar, não mod tabela, a gente vai criar view tabela. Então é local view underline tabela é igual a GUI ponto. E esse vai ser diferente, vai ser só table.create. Ok? Deixa eu puxar aqui para ficar mais visível. View tabela é igual a GUI.table.create. Ok? E aqui a gente vai colocar view.table. Não, perdão. View underline table set style. E a gente vai definir só uma coisa para ele. A gente vai definir flex como 1, ou seja, para esticar. E a gente vai colocar aqui flex é igual a 1. Pronto. E depois a gente tem que... Não é mais estilo. Depois a gente tem que conectar os dois. Tem que unir os dois. Então o que a gente faz é view underline table. Na verdade eu estou aqui colocando errado. View underline tabela. Depois da erro eu não sei porquê. View underline tabela. Set model. E aqui no set model eu vou colocar qual é o modelo que eu estou querendo colocar nela, que é o mod tabela. Então eu coloco aqui, mod tabela. Pronto. View table, set model, mod tabela. Feito isso, a gente tem que formatar, né, as colunas, qual o nome que a gente quer em cada um dos cabeçalhos, qual a largura que a gente quer para elas, e para isso eu acho sempre bom criar uma tabela, né? A gente pode criar uma tabela local chamada colunas,
E essa tabela ela vai ser composta por tabelas. E cada uma dessas tabelas ela vai ter duas propriedades. Ela vai ter name e ela vai ter width, que é o que importa pra gente. Tá? E eu vou fazer isso para todas elas. São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E aqui a gente vai colocando. Qual é o primeiro campo? ID. E aqui não precisa ser igual ao nome de fato que vem da base de dados, tá? Porque isso aqui é só a visualização. Não se esqueça que esse é o view, né? ID. Depois nome. Depois de nome vamos colocar empresa. Depois de empresa vamos colocar telefone. Depois de telefone vamos colocar e-mail. Ó, como é que eu estou colocando diferente. Depois de e-mail, endereço. Pronto. Use o width. Deixa eu explicar. Como que a gente configurou isso aqui? A gente criou uma janela com 1080 de largura, não foi? A gente definiu um container que tem um padding de 10. Padding ele pega em cima e embaixo de um lado para o outro. Então é 1080 menos esses 40. Né? Menos esse 1080 menos esses 10 de cada lado, vai dar 20. Então vai te dar 1040 sobrando. 1040? 1060. Olha que feio, errando a matemática. 1080, 1070, 1060. 1060. O width aqui, ele não precisa, mas ele deveria ser, né? Você deveria configurar um mínimo aí, né, para ele te dar espaço suficiente para cada um dos campos, né? E isso é calculado em pixels. Você pode somar aí 10 pixels mais ou menos uma coluna sendo a grossura de uma letra padrão. Então, vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui. ID eu vou colocar 60, nome eu vou colocar 240, empresa eu vou colocar 200, telefone eu vou colocar 160, e-mail eu vou colocar 200 também, que pode ser longo, e o endereço eu vou colocar 200. Deveria ser maior, mas 200 tá bom. Tá? Se você fizer a soma das coisas aqui, você vai ver que está 200 mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 100, mais 160, mais 40, vai dar 1000. 200, 400, 600, 800, 900, 1000, 1060. 1060, né? Mais 10 mais 10, ou seja, o padding de um lado e o padding de outro, vai dar 1080. Então ele vai dar certinho para encaixar tudo aqui. Você não precisa colocar o width, tá? Você pode simplesmente ignorar isso e ele vai fazer a formatação do jeito dele. Só que corre o risco de você ter um visualizador que ele vai ter aquela barra de rolagem horizontal. E eu não quero isso nessa aplicação. Eu quero deixar ele definitinho. Né? Por baixo que, se você manualmente alargar aquela coluna, igual você faz no Excel, você vai quebrar e vai aparecer a linha horizontal para você fazer a rolagem, mas eu não quero que inicialmente apareça isso, porque eu acho que fica feio. Feito isso, a gente tem que fazer o quê? Fazer loop, de novo. A gente vai fazer um for underline vírgula v. Vou colocar um v aqui, só porque eu não... Né? V em pairs. E aqui no pairs eu vou adicionar colunas do. E aqui dentro, deixa eu já fechar esse loop. E aqui dentro o que eu vou fazer vai ser view, né? Underline tabela, dois pontos, add column, eu sempre esqueço como escreve, C-O-L-U-M-M, não, M-N, column, with options, isso, adiciona coluna com opções. Add column with options. É tudo junto nessa função gigante, né? E a gente vai colocar aqui v.name e uma
vírgula, e aqui dentro a gente vai colocar uma tabela, porque o estilo de cada coluna deve ser sempre definido usando uma tabela, igual a gente tem aqui, ó, set style flex 1, igual a gente tem aqui em cima o width e o height, ele está com uma tabela, tá vendo? Então você vai colocar uma tabela, esse é o padrão dele. E a gente vai colocar width é igual a v.width. Pronto. É isso aí mesmo. vname, vírgula, v.width. Ok. Feito isso, a gente já adicionou todas essas informações certinhas ali, tá? Eu acho que agora está na hora da gente fazer um teste, né? A gente já não... Já tá fazendo coisa demais aqui, né? Uma coisa que a gente tem que fazer para poder fazer o teste é fazer a etapa final, que é encaixar esses itens todos, né? E fazer a inicialização. Então a gente tem que colocar aqui janela pontos, opa, dois pontos, set content view container que a gente criou. O container a gente adiciona add child view, e a gente vai adicionar o view da tabela. Note que a gente não vai adicionar o modo, né? View da tabela. O que mais a gente criou? Não, mais nada. Então a gente faz aqui janela dois pontos center e janela dois pontos activate, tá? E por último a gente vai iniciar a interface gráfica edu.messageloop.run, abre e fecha parênteses, e embaixo base close, porque a gente não está mais mexendo na base de dados que a gente abriu. Cadê você? Aqui, local base dados agenda, tá? Deixa eu dar uma acertadinha aqui. Vamos tentar rodar ele. Vamos ver se dá certo. A gente já fez aqui a agenda views.lua, então a única coisa que a gente tem meio que fazer nesse momento aqui é adicionar a janela, a execução da janela. Então para isso a gente escreve janela.principal, abre e fecha parênteses. Por que janela.principal? Porque views.lua se renomeia para janela aqui nesse arquivo. Então o views.principal passa a ser janela.principal. Vamos rodar lua 5.3 agenda.lua. Deu erro, vamos lá. Onde que o erro ocorreu? Vamos ver. Modo views.lua not found. Ah, tá, é porque não é views.lua, é só views. Pronto. Clear. Vamos rodar. Attempt to call a new value, method crente. Crenter. Onde que eu coloquei isso? 54. 54. Crenter. Create. É create? Janela.create, eu não lembro agora. É center. Janela center, janela activate e inicia o loop. Crenter. E pronto, gente. A gente tem aqui a nossa janela direitinha, tá vendo? Formatado sem dado nenhum. Tá? Se você quiser adicionar um dado, a gente pode fazer assim. Vamos antes aqui. Na verdade não pode ser antes, tem que ser aqui no view, porque eu coloquei a conexão com a base de dados aqui, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte, vamos no models, vamos ver aqui o create, db.create, tudo que ele pede. Vamos copiar ele aqui e vamos colocar aqui agenda.create function connection é a base. E vamos colocar aqui Gustavo, empresa Glider Space. Deixa eu tirar esse igual function, só colocar aqui create, pronto. Gustavo, Glider Space, telefone eu vou colocar mais 351 999 333 888. E-mail, vou colocar aqui, você já conhece meu e-mail, gustavohmsilva@gmail.com.
Deixa eu dar um Enter aqui para isso ficar mais visualizável, que senão eu vou ficar pinel com isso aqui. Pronto. Endereço, vou colocar um endereço padrão aqui. Rua do Ouro, número 1, Lisboa. Pronto. Só formatando. Nem é tão necessário, mas eu gosto. Pronto. A priori isso aqui vai criar esses valores. Vamos colocar aqui outro. Vou colocar no meu cachorro. Chewy. Ele não trabalha para o Glider Space, ele trabalha para o Amor Canino.tv. O número dele é diferente, é 888-222-11. O e-mail dele é chewydog@gmail.com, mas ele também mora comigo, então é o mesmo endereço. Vamos tentar rodar. Pronto. O que aconteceu aqui foi que antes dos views eu iniciei com 2 dados dummy, 2 dados bobos, tá vendo? E agora ele tem aqui os 2 dados, olha que legal. Todos os dados aqui. Isso aqui, né, da linha 5 até a linha 20, ele enfia na base de dados isso diretamente. E depois o UI, né, lá aqui no meio da função janela, já viu o ponto principal, ele pega isso da base de dados de volta. Tanto que se a gente fechar isso daqui e nós formos em, deixa eu dar um ls, agenda.db, SQLite 3 agenda.db, tá? Deixa eu aumentar esse terminal aqui para você ver melhor. Pronto. Deixa eu dar uma limpada na tela. E eu der select asterisco, isso é SQL, select asterisco from, eu esqueci qual é o nome da tabela, vamos em models aqui, tabela clientes, ponto e vírgula, ele vai rodar a execução. Hoje eu tô difícil, clientes, ele vai rodar a execução e ele vai me dar aqui os 2 valores da base de dados que entraram, tá vendo? E é isso daqui que o Yui tá consultando, tá, pra gente, né? A gente ainda vai mexer ainda um pouco nesse janela aqui, a gente ainda vai adicionar mais código nele, tá? Mas agora o código que a gente vai colocar nele é relativamente simples. Eu só queria mostrar para vocês aqui como de fato ele está na base de dados. Se eu der um dump também, eu vou ver que ele está aqui, todos os comandos, o histórico dos comandos. Olha, insert into client values, tá vendo? Insert into client values, a create table que roda no início do agenda.connect, tá? Normalmente. Legal, né? Vamos sair aqui, .quit, sair do SQLite, limpamos a janela, reduzimos isso daqui, que não tem necessidade desse tamanho, fechamos isso daqui. Vamos deixar lá os dados, não vamos deletar ainda, porque eu quero criar um botão de deletar, tá? Para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a formatação, alinhamento dos valores, né? Dos valores dos itens na interface gráfica. E eu quero criar 3 botões aqui. Vai ser onde a gente vai parar nessa Masterclass da gente aqui. Essa terceira Masterclass do Yui. Eu vou criar 3 botões. Deixa eu rodar aqui só para vocês verem. Esses 3 botões vão ficar aqui embaixo, ok? Eles vão ter um espaçamento próprio deles e os botões vão ser criar, editar e deletar. Deletar vai pegar diretamente uma informação daqui de onde está highlight, de onde eu cliquei, qual dos dois, tá? E editar vai abrir um novo formulário que a gente não vai fazer nessa Masterclass, a gente vai deixar para a próxima. E o create também vai abrir esse formulário, mas vai abrir esse formulário sem os dados para você inserir um novo, né? E talvez para fazer isso, talvez eu tenha que mexer no model um pouquinho para colocar o editar. Eu não sei se eu coloquei o editar no model. A gente tem aqui create unique, read all, last id, delete. Tá vendo? A gente não tem editar. Então vou ter que colocar um editar. Provavelmente editar eu vou deixar por último. Mas hoje definitivamente eu vou criar os 3 botões e eu vou criar o delete. Tá? Os botões eles vão ter que entrar aqui depois da criação do visualizador da tabela UI. Vamos colocar aqui 2 traços só para colocar um comentário. Criação do container
das ações na base de dados. Pronto. Para isso, como eu disse, a gente vai criar mais um container. Esse container ele vai ficar embaixo do container principal onde está a tabela, né? Ele vai ficar aqui, tem a tabela, vai ficar aqui embaixo. E ele vai ser, eu vou chamar ele de barra de ações. Então, local barra underline ações é igual a GUI.container.create, abre e fecha. Aí eu vou definir o estilo para ele. O estilo dele vai ser só flex direction row, barra acões, set style, e uma tabela flex direction é igual a row, ou seja, ele vai se estender horizontalmente, né? E basicamente só isso que a gente precisa fazer. Quer dizer, aqui no final a gente tem que adicionar mais um, né? Que é um container de child. A gente vai adicionar aqui barra ações. Deixa eu até colocar um comentário aqui para ajudar vocês a visualizar isso. Construção da estrutura de elementos. Pronto. Tá? É onde a gente vai encaixando igual um Lego todas as peças que a gente está montando aqui. E aqui, já que a gente já criou o container, a gente vai criar os 3 botões. Eu vou fazer para criar os 3 logo. O primeiro, criação do botão de criar. O primeiro vai ser o botão de criar. Então ele vai ser local btn. Eu gosto de colocar btn assim. Deixa eu tirar a caixa alta que tá feio isso. btn underline criar é igual a GUI.button.create. E aí a gente vai começar a formatar ele. A primeira coisa que a gente vai colocar é btn criar, set enabled true, só para ele ficar ativável, clicável. Depois a gente vai colocar btn criar, set style, e a gente vai criar uma tabela aqui, e essa tabela vai ter 3 elementos, tá? Mas por enquanto, deixa eu só colocar o primeiro, aí eu vou mostrar para vocês depois porque tem que ter mais. Width é igual a 100, largura dele, só isso. Depois eu vou mostrar para vocês porque que tem que ter mais, tá? E a gente meio que pode copiar isso daqui e vamos colocar aqui, transformar em editar e deletar. Então aqui a gente coloca deletar, editar, e aqui e aqui a gente coloca btn underline editar. Caixa alta desnecessária. btn underline editar. Pronto. E aqui também a gente vai mexer nisso e vai colocar btn underline deletar. E aqui é deletar com caixa alta. Pronto. A gente criou os 3 botões, agora você conhece o esquema, a gente tem que adicionar ele aqui. Então para isso a gente coloca, a gente já adicionou a barra de ações, então a gente tem que, na barra de ações, adicionar child view, né? E vão ser os 3 botões. Deixa eu duplicar isso aqui para ficar mais prático, né? btn underline, e aí eu posso colocar aqui criar, editar, deletar. Pronto. Vamos rodar, ver como é que ficou, se a gente acertou isso. Button must be created with string or table. Ok. Tá, coisa burra. Isso aqui está acontecendo pelo seguinte motivo: eu não coloquei o nome dos botões. Ele tem que entrar no botão.create. Então vamos abrir e fechar. E aqui a gente vai colocar criar. Aqui editar. E aqui deletar. Pronto. Salvei. Limpo o terminal. Executo e voilá. Olha aqui como ele apareceu.
Tá vendo? Agora, o último ponto que eu quero fazer. Vocês lembram quando eu falei há uns pouquinhos minutos atrás sobre como a gente ia ter que colocar mais coisa no set style? Se você prestar atenção, o padding de 10 pixels que existia, né, lá no container principal, ele está aqui, né? A formatação de largura dos widgets estão aqui, tanto que não tem uma barra horizontal. Se eu aumentar aqui, você vai ver que, ó, laranja aqui, apareceu uma barra horizontal, né? Porém, os 3 botões eles estão dentro do padding de 10 pixels, mas olha como é que eles estão grudados aqui, tá vendo? Tá muito feio isso, né? Porém, o botão, se você colocar padding nele, a gente vai ter um problema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos colocar aqui. Digamos que eu coloco o padding igual a 10 pixels. Tacar logo nos 3. Podemos esquecer que a gente tem que colocar aqui o vírgula. Pronto. Olha o que vai acontecer. Ah, ele nem foi. Padding. Será que eu escrevi padding errado? Padding é igual a 10. Não, coloquei até certinho. O botão nem suporta padding. Olha que bizarro. O que acontece? Ele não vai, né, não vai fazer diferença. No local do padding, eu acho que a gente pode colocar aqui um outro chamado margem. Margem 10. Mas olha o que acontece. Esse era o comportamento que eu queria. Aqui já existiam 10 pixels do padding, não é? Isso é basicamente como se fosse front-end, cara, HTML. É muito fácil. Tá vendo como é que ele já tinha 10 pixels, né, de padding. Aí quando eu coloquei 10 pixels aqui, ó, de margem, ele passou a ser 20, então ele desalinhou totalmente. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, embaixo, né? Aqui, como não existia nenhum espaço da tabela, né, ele ficava grudado, ele deu 10 certinho, e aqui 10 e 10, um de cada botão ele quebra. Tá vendo? Olha que bizarro. Isso se resolve da seguinte forma. Tal qual CSS, você pode dizer em qual direção que você quer que essa margem tenha efeito, né? E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai, antes de tudo, colocar aqui, selecionar esses margens todos. Vai colocar margem, adicionar no margem underline top. Pronto. Aí olha o que aconteceu aqui na diagramação, já ficou bem melhor. Ele está alinhado, ele já está com 10 pixels de espaçamento só em cima, só no top. Então você tem top, bottom, left, right. Você sabe aonde que a gente tem que colocar agora, né? Para separar melhor esses botões, deixar eles diagramados direitinho. A gente vai ter que colocar no margem right. No right do criar, no right do editar e no right do deletar. Deletar tecnicamente não precisa, mas a gente deixa já levando em, para depois de não ter que ficar caçando bug. A gente deixa, porque se eu quiser adicionar uma outra coisa aqui, ele já automaticamente empurra 10 pixels. Então, vamos aqui e vamos dar vírgula. Margem right é igual a 10. Vamos salvar, rodar e voilá, tá perfeito. O alinhamento tá perfeito, né? Totalmente diagramado. Não foi uma coisa bizarra de fazer, foi. Muita gente fala, não, eu mesmo às vezes, quando eu quero só jogar uma coisa rápida, né, eu usava o Lazarus para fazer isso, né, eu criava a interface no Lazarus, mas aí eu tinha que mexer em código Pascal, tinha que compilar, tinha que testar, sabe? Então é assim, eu acabava ficando desanimado, mais uma interface gráfica para criar. Mas agora, né, com o Yui a gente pode fazer essa coisa sensacional aqui. Foi relativamente rápido, a gente fez, né, tirando as conexões DB, que se eu não tivesse parando para explicar já teria sido bem mais rápido. Eu acho que a gente gastou aqui umas 30 minutinhos, 40 minutinhos de actual coding, né? E a gente criou aqui a nossa... Deixa eu arrancar essa linha extra feia. Pronto, e a gente criou aqui a nossa visualização. A última coisa que eu vou fazer aqui, só umazinha aqui, é que eu vou criar uma função anônima aqui para o botão deletar, porque o botão deletar eu não preciso criar uma nova janela. Então já, get over with. Então eu posso colocar aqui btn
deletar dois pontos on click é igual a function em branco end, e essa function, olha que recurso maneiro que eu vou mostrar para vocês. Eu posso pegar o, deixa eu rodar para mostrar. Tá vendo que aqui não tem, ele automaticamente está selecionado a 1? Eu posso selecionar outras aqui, tá vendo? Se tivesse 10, 20, eu podia clicar e selecionar. Tem uma forma de eu pegar com o UI qual a linha que eu estou selecionando, né? Então, para isso, eu posso colocar aqui row, não, número, não, row number é igual a, e eu vou usar essa função do UI, né, que ela é adicionada ao objeto viewTabela. Então é viewTabela, dois pontos, get selected row, ok? E pronto. Assim eu vou ter o row number, o número da linha que está selecionado, né? E depois a gente pode usar agenda.delete, que a gente criou aqui no Models. Aqui, ó, agenda.delete. E no agenda.delete eu posso colocar, eu coloco primeiro a base da gente, né? E depois eu tenho que pegar do model, eu já peguei qual o número da linha, mas eu tenho que pegar do model qual o número do ID, porque para eu pegar a base de dados, deletar na base de dados, eu preciso daquele número que está ali, não o número da linha de fato. Porque às vezes o número da linha e o número do ID podem diferir. Você não quer que eles difiram. Você quer pegar realmente o que aparece. Deixa eu te mostrar aqui, né? Aqui, esse número aqui, 1. Tá vendo? Porque digamos que na base de dados eu tenho um registro saltando 1, 2, 4. E eu quero deletar o 4. O 4 apareceria aqui embaixo do 2. Tá? Mas o row number dele seria 3, porque ele é a terceira row do view, né? Então a gente tem que se atentar para isso. Então, o agenda.delete ele não pode receber o row number. O que ele tem que receber, na verdade, é modelo tabela, usando um recurso chamado getValue, que eu posso pegar o valor, né, que está ali naquele modelo, né? 1, porque vai ser a primeira coluna, que é o ID, né? E aqui, row number. Ou seja, eu estou pedindo, eu quero deletar da base de dados, delete, dessa base aqui, este número de ID da base de dados, que não necessariamente é o número da linha, né? Feito isso, é super tranquilo. Ele já removeu da base de dados, mas ele ainda vai estar visível no model, né? Porque são dois elementos diferentes, que um está copiando o outro para te exibir, mas são dois elementos diferentes, são duas coisas diferentes. O que está na tabela não necessariamente é o que está na base de dados, né? A priori a gente está tendo todo esse trabalho aqui para mostrar como deixar igual, né? Mas a priori não está. O último que a gente tem que fazer é mod underline tabela, né? Remove row at, ou seja, remova a linha em. Aí, para isso, a gente pode usar o row number, né? Então, a gente coloca row number. Opa, number. Pronto. Olha que legal. E pronto. Vamos ver se está funcionando. Vamos deletar o TIL, porque o TIL não é bem um funcionário, né? Não está funcionando. Vamos lá. Na linha 81, botão clique, on clique. Function arguments expected near igual, tá? O que ele está falando é que não, é porque eu estou colocando isso como um método, mas ele não é um método, é uma ação, então é ponto. Vamos dar clear, pronto. Vamos deletar o TIL aqui, selecionamos ele, vamos dar deletar. Opa, deu um erro. Error converting arguments at index 3 from new to integer. Já sei o que é. Olha aqui. Row underline number. Pronto. Clear. Vamos rodar de novo. TIL. Deletar. E voilá. Vamos fechar a aplicação. Só por via das dúvidas, a gente viu ele sumir no view, mas não se esqueça que sumir da visualização da tabela não significa sumir da base de dados. Então a gente vai testar isso também. SQLite 3, agenda.db. E vamos dar um select
asterisco from clientes, que isso é SQL. E ele só deu um aqui. ID 1, Gustavo, Glider Space, telefone, e-mail, endereço. Pronto. Ponto quit, clear. E nós começamos aqui a criar uma aplicação, de fato, deixa eu abri-la para vocês. Criar uma aplicação de agenda telefônica, né, funcionando com o Lua e com o Yui e com o SQLite 3. Olha que legal. É uma aplicação simples, uma aplicação útil, né? De fato, a gente está aqui fazendo uma parada legal. No próximo Mestre em Lua a gente vai cuidar do criar e com sorte do editar, porque o criar ele vai tomar mais ou menos a mesma quantidade de código da janela principal e o editar talvez dê pra gente reaproveitar isso, mas a gente tem mais os códigos para colocar, porque a gente tem que pegar da base de dados e depois colocar, enfim. Bem, gente, por essa aula, por esse Mestre em Class é isso. A gente já está batendo 44 minutos, vai bater 45 quando eu acabar de falar aqui. Se você gostou desse vídeo que você assistiu, não se esqueça de clicar no botão inscreva-se, se for a primeira vez, né, que você está. No botão inscreva-se, no sininho para você ser notificado quando os vídeos novos entram no ar. Não se esqueça de, se eu não me engano vai estar aqui, vai estar aqui. O nome do canal, clica lá e vê que tem mais um monte de vídeos, todos sobre a linguagem de programação Lua, ok? Não se esqueça também, se você é um visitante recorrente que não está ainda interagindo com a gente, o tradicional lurker, ou se é a sua primeira vez também, aqui vai aparecer para você o nosso grupo de bate-papo no Telegram da linguagem de programação Lua, onde você pode trocar ideia com muitas pessoas legais sobre essa linguagem de programação maravilhosa que é a linguagem de programação Lua. E você vai encontrar também aqui o nosso canal de notificação, caso você não goste de ficar trocando ideia com a galera, mas você goste de receber notificações sobre os vídeos que entram, sobre os conteúdos legais que eu encontrei da linguagem de programação Lua, ok? Você vai encontrar aqui também o nosso Coffee, porque, brodão, deixa eu mostrar isso daqui pra você, você não tá acreditando. Olha isso daqui. São 12 graus, não sei se você tá conseguindo ver, 12 graus de temperatura. Então, na verdade subiu para 13, mas começou a chover. Enfim, por causa disso, um cafezinho é uma boa. Então aqui você vai ver o nosso link do Coffee para você pagar um cafezinho maneiro para mim. Se você quiser ser um patrono do nosso canal, ser um apoiador que ajuda o canal a se manter vivo, flutuando nesse mar tumultuoso que é o mar da internet, você tem aqui o nosso Apoia-se, onde você pode dar apoios mensais para manter o canal no ar, o canal vivo para sempre, colocando conteúdo novo da linguagem de programação Lua. Por último, você vai ver aqui o nosso LiberaPay, que é aquele que eu sempre falo errado no final do vídeo. O LiberaPay é uma plataforma online onde você pode fazer a mesma coisa que você faz no Apoia-se, mas a diferença é que o LiberaPay é totalmente open source. Você pode inclusive olhar o código-fonte do LiberaPay e ver o que está acontecendo, o que é muito legal e merece o suporte da gente. Tá, galera? Bem, a gente teve o nosso Mestre em Lua número 4 da linguagem de programação Lua, utilizando a biblioteca Yui e SQLite 3 para base de dados para desenvolver aplicações de desktop, ok? Deixem os comentários o que vocês acharam do vídeo aqui, gente. Eu sei que o Mestre em Lua normalmente é mais longo. No próximo vídeo a gente vai cuidar do criar, com certeza, provavelmente do editar, tá? E eu prevejo que daqui a pouco vai estar acabando essa série aí. Vai depender de você continuar desembarcando na biblioteca Yui, que é do mesmo cara que criou o Electron, que é uma baita de uma biblioteca em uso também. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.